Salve galera, eu sou Felipe Batarra, bem-vindos ao canal Viva Fit. E o vídeo de hoje eu ia falar um pouco diferente, mas bem diferente de todos os conteúdos aqui do canal, mas é uma coisa que eu acho que vai ser mais frequente, um assunto que eu quero falar depois de ter vivido tudo isso, que a gente fala sobre Austrália, sobre treino, vida fitness, e agora falar um pouco também de paternidade, gravidez, filho, enfim. Espero que essa minha experiência possa ajudar bastante aí você, pai, futuro pai, que está chegando aqui no canal nesse vídeo. Então é isso, vamos lá. Bom, meu filho nasceu faz 5 dias e foi tudo muito intenso e eu queria aproveitar para gravar o mais rápido possível para tentar lembrar o máximo de detalhes, de poder ajudar em todos os sentidos aí. Desde a gravidez, eu acho que os pais já hoje se informam, né, muito mais através de redes sociais, vídeos que nem aqui no YouTube, e a gente consegue ter mais informação. Acho que antigamente era pouco falado, né, e parecia que não tinha o homem não tinha tanto papel nessa parte, né? E é óbvio que não é assim, mas apesar desse mundo de informação aí que a gente acompanha e se intera mesmo, na realidade lá, quando tá tudo acontecendo, tem muito mais detalhe que às vezes pega a gente de surpresa e a gente, né, acha que tá preparado, que estudou, que viu, mas na hora a coisa é diferente. E assim, o que eu quero falar aqui, eu sei que, né, não é regra ou nada desse sentido, mas é para tentar fazer que você aí consiga ajudar sua parceira, sua esposa, enfim, nesse processo da melhor forma possível. E espero que tudo que eu fale aqui seja mais um pouquinho de conteúdo aí para você absorver e conseguir aplicar essa hora tão especial aí, né? Bom, a Tamiz, minha esposa, acompanhou muito o relato de parto. Acho que elas ficam muito ansiosas, né, querendo saber todas as possibilidades de tudo que pode acontecer. E às vezes é um pouco desesperador, né? Mas parece pouco comum um relato de parto pelo pai, né? Vou fazer do meu jeito, espero que ajude. E sem mais delongas, vamos começar desde o comecinho mesmo. Como a gente mora aqui na Austrália, talvez todo o processo seja diferente dos hospitais do Brasil, né? Os procedimentos, né? Tem um padrão que eles vão seguindo. A Tamise optou por ter o parto natural, né? Tentar o máximo possível ser o parto mais natural, né? Com o mínimo de intervenções possíveis. Essa é a ideia principal. E aqui tem não sei, tudo que eu falar aqui eu não sei se tem no Brasil ou se tem só aqui. Vou falar como se fosse mais um padrão e caso se não se aplica aí pela situação de vocês, né, só ignora ou às vezes você consegue trazer um pouco também para por caso de vocês. Mas aqui a gente cria um plano de parto, né, explicando todos os detalhes de tudo que a gente quer, tudo que a gente não quer, no caso, né, tudo que ela queria, tudo que ela não queria, as opções, quem que é responsável por cada detalhezinho e fazer isso muito interessante para a gente conseguir visualizar todos os detalhes que pode acontecer, porque a hora que a gente pensa e para assim, sem estar escrito, sem nada, fica difícil, né? Até o filhote tá lá, dando um chorinho agora, então às vezes vaza aqui, mas é isso, né? Todo mundo, se não tá acostumado ainda, vai acostumar, vai passar por isso. Ele tá lá com ela. Mas continuando, a Tamiz decidiu ter um parto natural, né? Normal, o pessoal costuma chamar. Caso fosse necessário, teria algumas intervenções, né? Aqui, eles fazem uso de morfina para dor, caso a mulher esteja sofrendo muito, não esteja aguentando. Tem o uso de epidural, que é epidural, né, que é uma anestesia ali nas costas, na coluna ali atrás, que geralmente está associado com ocitocina, que é o sintético, que é uma droga também que vai ajudar as contrações. Dependendo de como é que estiver desenvolvendo ali o parto, aí se, né, precisar, eles vão te oferecer uma cesárea e a mulher vai aceitar ou não, enfim, ver como é que vai ser. Aqui tem menos cesáreas que no Brasil. O Brasil é bem comum, né, o pessoal já marcar cesárea, vou lá e porque o médico não quer ficar lá à disposição para um trabalho de parto longo, esperando, né, chegar, enfim. Aqui é um pouco menos, mas tem também. Só que para chegar numa cesárea, a mulher meio que tem que passar algumas fases assim que foi complicado. A gente não imaginava que seria exatamente dessa forma. Mas enfim, a gente contratou uma doula também que nos explicou tudo isso, explicou como era o processo aqui, até por ser uma língua diferente, a gente não ter muito conhecimento técnico ali, né, para entender o que eles estão oferecendo, quais são as opções, se teve alguma complicação, a gente saber realmente o que está acontecendo. Então foi muito importante, é uma dica assim que, claro, é caro, não é todo mundo que vai ter condição, mas a gente se esforçou para conseguir ter isso, para facilitar, né, para a gente ficar um pouco mais tranquilo, porque quando a Tamiz entrou em trabalho de parto, que já vou começando já por tempo, assim, era mais ou menos 6 horas da manhã, eu já tinha saído para trabalhar, ela me mandou mensagem, ó, tô tendo uma dorzinha aqui que tá parecendo uma cólica, mas eu vou ver como é que vai caminhar. Aí a gente já falou com a
a doula também. Passou ali 1, 2 horinhas, ela tomou um banho pra ver se era algum alarme falso, uma coisa nesse sentido. E aí ela falou, ó, eu acho que tá parecendo que é hoje mesmo. E aí eu já voltei do trabalho, cheguei, sei lá, umas 8 e pouco, e a gente já tinha avisado a doula pra ela vir. Quando eu cheguei, 2 horas já, a Tamisa ainda tava numa fase que ela sentia a contração, depois passava, ela conseguia conversar, ela conseguia, sabe, comer, e aí é uma fase importante demais para a mulher se alimentar, porque se ela não sabe como é que vão ser as próximas horas, né, como vai ser esse trabalho de parto. A gente tentou sempre hidratar muito, alimentar, estar sempre ali com ela, e essas contrações foram ficando mais intensas, isso até quase 3 horas da tarde, quando ela já não aguentava mais ficar em casa, porque também era uma instrução que a gente tinha, que aqui na Austrália, geralmente quando você vai para o hospital, eles aguentam ficar ali com você mais ou menos umas 24 horas. A hora que já vai ficando muito tempo ali, eles já vão às vezes te encaminhar para uma cesárea, e era o que a gente não queria, né? A gente queria evitar. Então, o máximo que a gente pudesse ficar em casa, acompanhando ali as contrações, os intervalos, seria melhor para ter mais tempo no hospital e seria melhor para ela estar mais confortável, estava em casa, estava com a gente, com a família. Então, assim, a gente imaginou que depois de quase 8 horas, ela ainda estaria sofrendo, estaria em casa, sem estar realmente em trabalho de parto ativo, que é quando as contrações estão bem mais intensas, mais longas e em intervalos menores. Já falando um pouco desse período todo, ela começou deitada, ela começou, a gente, enfim, tentando fazer algumas intervenções para ajudar na dor, uma massagem, até o toque da mão quente, ficar ali junto, um abraço, enfim, existem várias técnicas que vai ser mais, com certeza na internet tem mais coisas explicando aí. Eu tentei ficar do lado dela sempre, acompanhando ela sempre. Chegou uma hora que estava muito intenso, a gente entrou no chuveiro junto, e cada contração que vinha, eu tava lá abraçado com ela. Cara, desesperador, porque parece que a gente não tem muito o que fazer. A gente tem, é isso que vocês têm que entender, a gente tem muito o que fazer. Nossa presença e todo esse cuidado ajuda muito, porque sem isso, pô, seria muito mais difícil ainda. Mas quem tá sofrendo mesmo ali é ela, né, são elas. Pra gente já é desgastante. Você tem um esforço físico de ficar ali sempre, já vai dando dor nas costas, dor na perna, dor em tudo, e aí você imagina como que tá pra ela, né? Muito pior. Então, assim, vai preparado para dar o seu máximo e para ser uma coisa longa, também faz essa alimentação certa, se hidrata bem, porque você não sabe quanto tempo vai demorar e nosso trabalho de parto tá só começando. Bom, nesse ponto que a gente decidiu ir pro hospital, previamente a gente já tinha arrumado todas as malas, né, ter deixado a mala prontinha ali, a minha parte também. Deixa sua roupa ali, uma troca de roupa, uma ou duas, você não sabe como é que vai ser. Deixa tudo organizadinho, faz uma malinha de comida para você também, além dela. Deixa tudo mais ou menos organizado para você poder ir pro hospital. O hospital aqui tem uma estrutura muito boa. Eu sei que no Brasil não vai ser sempre. Aqui até o hospital público que a gente foi. A gente já tinha visto tudo isso, né, nas consultas lá antes de pré-natal, essas coisas. Que é um quarto que tinha banheira, que tinha chuveiro. Uma estrutura legal para quem quer ter o parto natural, né? E aí, mesmo depois de 8 horas, meio que já em trabalho de parto, a doula mostrou pra gente que ela não estava em trabalho de parto ativo, que é quando realmente as coisas estão indo ali pro nascimento mesmo, né? E a gente já tinha conversado sobre isso antes, se deslocar para o hospital, passar sobre esse estresse, talvez regrida um pouco na fase do trabalho, né, de parto. E foi o que aconteceu. Quando a gente chegou no hospital, as contrações tinham diminuído os intervalos, no caso, os intervalos estavam maiores, tinha diminuído a intensidade, diminuído o período das contrações. Então, assim, foi uma coisa meio ruim, mas também, por outro lado, ela não estava aguentando mais ficar aqui. A gente deu a força maior possível para a gente ficar o máximo possível em casa, mas já chegou um tempo que, não, vamos pro hospital, não tô aguentando mais, pelo amor de Deus. E assim, é muito difícil, cara, é muito difícil. Chegando no hospital, aconteceu isso que eu falei, a gente foi já rápido, a gente já ligou antes, né, para falar, ó, tamo indo e tal, tá isso, já vai organizando. E a gente foi no hospital uns 15 minutos aqui de casa, no carro ela com contração, e difícil, e sem posição, e é difícil demais, pô, meu Deus do céu. E aí, chegamos no hospital, fomos pro quarto, achamos lugares, organizamos as coisas, já vem lá, aqui se chama de midwife, que é como se fossem enfermeiras obstetras, as médicas também, tudo para avaliar ela, ver pressão, ver como é que estava a dilatação, né, fazendo esses primeiros exames para entender o quadro dela, a situação dela, como é que estava, em que processo do trabalho de parto que ela estava, né. Galera, uma pausinha rapidinho, que meu filho tá chorando bastante, eu vou dar uma ajudada lá. Tô de volta, galera, foi só trocar uma fraldinha ali, dar uma balançadinha nele, mas se prepara que é desse jeito. Mas vamos lá, eu acho que eu parei quando a gente chegou no hospital, né. Um detalhe também, a bolsa dela não tinha estourado ainda. E assim, a gente tem muita impressão de
sei lá, por causa de filme, novela, que estourou a bolsa, tem que correr pro hospital. E não é nada disso. É óbvio que tem umas coisas para se analisar, qual que é a cor do líquido, né? Se tá saindo muito sangue, se ela tá com sangramento mesmo, porque um pouco de sangue vai sair. Tem casos também de você entrar em trabalho de parto e a bolsa não estourar, demorar para estourar, que era o caso dela. Ela começou as contrações e ainda a bolsa tava intacta ainda. E aí, durante o exame para verificar ali a dilatação, começou a sair sangue, assim. Na verdade, ela viu que estava sangrando, o sangue já escorrendo pela perna e caiu no chão, assim. Eu até pensei, estourou a bolsa então agora. Talvez até pelo toque ali, né, para fazer a medição certinha. Aí chegamos em outro ponto, que pode ser um problema grande para muita gente, que é o sangue, né? Isso é um negócio que para mim sempre foi, já desmaiei com sangue. E é uma coisa meio incontrolável, a pressão cai, tem muita gente que vê sangue e a pressão cai, passa mal, e desde sempre eu também brincava disso, que eu não ia conseguir ver o parto, que, sei lá, eu ia desmaiar, enfim, vamos chegar até o final do parto, como que vai ser. Mas é uma coisa que a gente tem que estar preparado. Me ajudou vendo alguns vídeos, tentar entender ali como é que é o processo, saber o sangue. Eu nunca tive problema de sangue de menstruação, sangue assim, dessa coisa. O meu problema era um sangue associado a um sofrimento. Por exemplo, eu já desmaiei com um animal, tipo assim, de ter machucado e tá sangrando tudo. Então, umas coisas que me pegavam era isso. Cada pessoa tem um jeito aí, enfim. Mas eu tava confiante, eu já tinha passado por outros processos também, de ver sangue e tal, mas na adrenalina não acontecia nada, ficar tranquilo. Então, tava confiante nisso. O que aconteceu ali, quando ela levantou, depois desse exame, e começou a sangrar, e saiu também um sangue mais grosso, como se fosse com um muco, assim, que a gente também teve que avaliar o que era, para entender. Aí, nisso, a médica lá, enfermeira tudo pega, vai analisar. E isso era, pelo que avaliaram, só o cervix, que eles chamam, que é tipo, como se fosse o colo ali do útero, a parte que tem que abrir, né? Que é o mais mucoso, tem um sangue, assim, mais coagulado, alguma coisa assim. Então, já tô falando tudo isso para quando vocês verem, né, não assustar. E veja antes, veja como é uma placenta, veja como é o sangramento, como é que é as coisas. Tudo isso, se a gente conseguir ver um vídeo antes, alguma coisinha assim, vai familiarizando pra gente também não assustar. Porque a hora que começou esse sangramento que estava meio que escorrendo pela perna, que aí foram avaliar tudo, ver se era isso, eu já deu um medo. Eu tentei ficar o mais calmo possível, mas você já passa tudo na sua cabeça, cara. É complicado. Você fala, meu Deus, tá sangrando, porque eu já tinha na cabeça que quando estourar a bolsa, não pode estar com sangramento, que aí já é motivo às vezes para correr com uma cesárea, dependendo se ela estiver perdendo muito sangue e tal. Então já foi uma certa tensão ali. E isso foi logo que a gente tinha chegado, devia ser entre 3 e 4 horas da tarde. Pensa que, né, já faziam ali 7, 8 horas que a gente estava nesse processo de muito estresse, ela sob estresse, então já veio mais uma descarga forte disso. E foi um momento difícil, porque juntou esse medo todo de estar acontecendo alguma coisa com o sangue mesmo aqui. Eu sou frouxão mesmo com isso aí, mas eu tentei ficar firme, respirar sempre, tinha me alimentado bem, me hidratando, continuando nesse esquema de hidratar. Enfim, aí nessa hora, aí a gente viu que não estava saindo o líquido mesmo ali, de dentro da placenta, né? Era só o sangramento, aparentemente estava tudo bem, estava tudo certo, foram examinar e seguimos, né? Mas aparentemente, na minha cabeça, a gente tinha dado mais uma evolução. Um detalhe que eu não falei também, é que a Tamires tinha escolhido não saber da dilatação que ela tava, por ansiedade de ela estar lá por várias horas e aí vai ficar medindo a dilatação e ver que não evoluiu e, né, criar essa ansiedade e desespero e falar, olha, não, então não tá evoluindo, vou pra cesárea. Porque tudo que a gente conversou antes, é uma coisa muito importante, tá tudo muito definido, que nem eu falei do plano lá senta vocês dois aí, conversa sobre tudo, até onde que são os limites, até onde que você aguenta, e quando você vai pedir uma cesárea, se é para realmente o marido atender, conversar e ver, ou ela vai querer que a gente ainda continue, né, tipo assim, motivando e falando, não, você consegue, vamos, tá difícil agora, mas depois vai ser melhor. Enfim, tem todo esse detalhe. E a gente tinha conversado isso. Ela queria muito que fosse um parto natural, não queria fazer cesárea, não queria ter nenhum tipo de indução. Eu sei, a gente acha que sabe, né, o limite da mulher, mas a gente conversando, eu sei que ela, tipo assim, eu falava pra ela, eu já tive superando muitas vezes seus limites, seja numa competição de crossfit, seja numa corrida, numa prova de corrida, aquela coisa que a gente fala, que a gente terminava e fala, nossa, eu não achei que eu conseguisse, e eu achei que eu tava morrendo aqui, tava sofrido e eu consegui, e eu fazia ela lembrar desses momentos, eu falava, você nunca achou que você teria feito isso? Você superou o seu limite, e vai ser dessa mesma forma. Claro que, né, diferentes proporções, mas é muito importante você dar essa motivação para ela. Lá na hora eu sempre continuava com isso, só que o tempo foi passando
ela fez isso aí, ela tava, só voltando, ela tava com 4 centímetros de dilatação quando ela chegou no hospital. Só que ela não sabia, eles falaram só pra mim e pra doula. Como ela não sabia, a gente tava achando que tava tudo certo, né? Já tinha dado mais um passo, tinha ali meio que começado a abrir ali e sair o colo do útero ali. Esse momento que tava caminhando, as dores estavam muito intensas e eu acho que assim foi um dos piores momentos, porque ela realmente estava exausta. Ela ficou pelo menos mais umas 2 horas. Esse processo de quando começou o sangramento, mas viu que estava tudo bem. E a gente foi pro chuveiro, as contrações dela estavam muito fortes e ela chegou no momento que ela começou a pedir a cesárea, que ela falou que ela não aguentava mais. E ela tinha falado que ela não queria saber a dilatação, mas nessa hora ela queria saber se estava andando ou não. E a gente ficou nesse impasse e foi, assim, até então o momento mais difícil, porque ela estava com medo, que é muito uma linha muito tênue de você motivar a pessoa e de você perceber quando a gente precisa parar. E entender que ela vai falar que ela não quer mais. Porque o que acontece? Existem muitos casos, e a doula até compartilhou com a gente, de a mulher falar que ela não quer, não aguento mais, eu quero cesárea, ela forçar um pouco mais e depois caminhar bem pro parto natural e a recuperação é muito melhor. E aí ela ficar satisfeita, nossa, ainda bem que vocês não deixaram eu fazer e tal. Por outro lado, tem casos que trava ali, não vai, e a gente não pode ficar também pressionando muito. E entender, ter essa percepção é muito difícil. E chegou um momento lá que ela olhou pra mim e falou, eu não aguento mais, eu quero a cesárea, por favor, não me engana, não fala que vai fazer, que vai pedir a cesárea, porque eu falei pra ela, não, a gente vai conversar, vai pedir pro médico, então se é isso que você quer e tal. E assim, não, é difícil, cara, difícil, foi o momento mais difícil, é muito difícil ver o sofrimento e de ver ela, sabe, entregando tudo, já fazia ali, sei lá, 10, 11, sei lá, 12 horas talvez que ela tivesse passando por tudo isso. Um pouco de frustração de não ter aguentado, que era o que ela mais queria, o parto natural, né? E, assim, de lembrar, é foda. Mas nessa hora a gente entendeu, eu falei pra ela, eu vou conversar com o médico e vamos ver o que eles vão falar. Nisso, eles já vieram conversar, a enfermeira, tudo que estava acompanhando, que é a midwife lá. Aqui o processo na Austrália talvez seja um pouco diferente do Brasil. No Brasil, eu acho que mais rápido eles vão para cesárea. Aqui, quando eles veem que a mulher está saudável, que o parto está encaminhando bem, eles querem diminuir todos os riscos, né, de uma cesárea, de as complicações que pode ter. É uma cirurgia, né, forte, assim, pesada, né? Então, eles vão tentar outras formas. E aí, nisso, a mulher chegou e falou, olha, a doula chegou pra gente, uma coisa que a gente não sabia, que é até legal se informar, falou, olha, Felipe, eu acho muito difícil um médico agora, do jeito que tá a Tamise, pegar ela e fazer uma cesárea, porque aparentemente tá indo tudo bem, ela vai conseguir fazer o natural. E a Tamise já não queria mais, ela não aguentava, ela tava exausta. E cada contração que vinha era desesperador mesmo. E ela, sabe, ela tinha gastado todas as energias. E aí, chamando o enfermeiro médico, tudo, eles deram 2 opções para ela, que seria tomar a morfina para diminuir a dor, ou tomar a anestesia ali, que é a epidural lá. O problema dela tomar a morfina é que ela podia ficar muito relaxada e diminuir as contrações e meio que retroceder no processo do trabalho de parto. A outra, que é a epidural, ela, tipo assim, é um caminho muito direto para cesárea, porque o que acontece? Ela é uma droga que a gente não sabe como é que vai ser a reação da mãe e do filho. E junto com ela, talvez vai a ocitocina também, sintética, para o corpo entrar em ter essa anestesia, ela não sentir tanta dor, mas para não perder a contração, tá com essa ocitocina daí, mais essa droga, para continuar tendo a contração. E pode ser que o bebê também tenha alguma reação alérgica, que não dá bem para eles, e aí, a partir disso, se der algum problema, entra numa cesárea de emergência, que aí é tudo correndo. A partir do momento que você entra nessas intervenções, pode ser um caminho perigoso. Então é isso que a gente queria evitar. A morfina talvez não seja tanto, é um pouco menos, mas ela pode também retardar, e aí a Tamise falou, eu não quero a morfina, porque vai ficar prolongando esse sofrimento, que eu já tô aqui há, sei lá, 12 horas, eu não aguento mais, sabe? E aí, nossa, isso cortou o coração demais. O médico veio e falou, olha, a gente não pode ir pra cesárea direto, a gente tá te dando essa opção, você não quer ir pra morfina, não sei o quê. E a gente com medo de dar epidural, que era o que a gente menos queria, para não ter o risco de uma cesárea de emergência, de, sei lá, fazer mal. É óbvio que né, é uma droga que tá colocando no corpo da mulher e vai pro filho. Enfim, ela decidiu pela morfina, ela voltou, deitou na maca lá, para relaxar um pouco e para começar os processos. Quando vai para morfina, o que teve que fazer? Colocar o monitoramento do coração do bebê, é aquelas faixas que coloca na barriga, assim, fica monitorando o batimento cardíaco do bebê, monitora as contrações, monitora o dela também. E a partir desse momento que ela optou por essa intervenção,
ela já teve que monitorar o tempo todo para saber se tinha alguma reação, né? Se o coração dá uma alteração, o coração do bebê dá uma alteração, talvez é um indício de uma necessidade de emergência, de alguma emergência. Então, a gente passou por esse momento, saiu do trabalho de parto totalmente natural para uma intervenção que seria a morfina. Nisso já começou a organizar o processo. Ah, vamos chamar o anestesista, vamos, que não fica lá na hora, né? Vamos chamar o anestesista, vamos começar a monitorar, deitou na cama, só que ela ainda estava tendo contração muito, né, dolorosa e sofrendo. Então, ela só queria que passasse essa dor. Depois que ela deitou, provavelmente, a gente falou, quanto tempo vai demorar para vir uma morfina? Ah, às vezes meia hora para organizar, chegar o anestesista, beleza. O que aconteceu? Foi passando o tempo, começou uma movimentação grande ali por volta no hospital. Resumindo, a enfermeira voltou e falou assim, olha, tá tendo uma emergência aqui, os anestesistas, o médico, tudo, foram tudo direcionado, é uma emergência grave de um parto que tá tendo aqui, ele não vai conseguir vir agora te dar essa morfina. E, mano, isso foi, tipo assim, um desesperador, porque a Thamise tava já desgastada, ela deu uma confiança maior por saber que ela ia ter um alívio dessa dor dela, e meio que caiu, tipo, um balde de água fria, tá ligado? Foi foda. E foi um momento, tipo assim, desesperador, a gente não sabia o que fazia, mas não tinha o que fazer. Eu lembro que eu falei pra ela, falei assim, amor, nossa, sério, é o pior cenário possível, eu sei que tá terrível. Infelizmente, a gente deu esse azar, a gente não sabe por quê, mas por algum motivo. Olha isso, a gente tava pronto para receber a morfina e na hora que vinha, teve uma emergência, que é uma coisa grave de outra pessoa, pensa que por sorte não é com a gente e que a gente deseja que, puta, dê tudo de melhor lá. Vamos entender esse acontecimento, isso daí. E aquele negócio, a gente tá fudido, eu falei, acho essa palavra mesmo, sabe, tá fudido, não tem o que fazer, vamos encarar isso daí e vamos que vamos. Vamos voltar lá para a banheira, talvez seja um sinal de não retardar o seu processo né, do parto. E talvez agora a gente consiga fluir mais. E não sei, dela ter deitado um pouco, tal, e talvez respirar. E ela falou, ah, então vamos, né? Não tem o que fazer, não tinha o que fazer realmente nesse momento. A gente ia ter que esperar para vir a morfina. Agora a gente decidiu ir para a banheira. Ela tentando achar em posições e vir nas contrações. A gente dentro da banheira, que já ameniza bem um pouco a dor, né? Para ela, aguardando que viesse a morfina ainda. Mas também com um sonho, assim, uma ideia de, nossa, pode ser também que agora deslancha e as coisas aconteçam mais rápidos, né? E aí na banheira, cara, mais sofrimento, muito sofrimento. É difícil a gente falar de sofrimento porque tá envolvido com uma coisa tão boa, né, de vir nosso filho, mas é muita dor, muito sofrimento. A gente fica se questionando como que é assim, por que que é tão difícil e como que é, puta, a mulher sofre muito, cara, muito, muito, e a gente precisa estar lá. Eu fiquei na banheira com ela, tentando ajudar da melhor maneira possível. E foi passando o tempo e nenhuma resposta, e a gente perguntando, e a enfermeira falava, olha, tá nessa emergência e tal. E aí voltou aquela sensação de eu não aguento mais, não tenho o que fazer, eu preciso dessa cesárea. Assim, acho que foi o pior até então, né? As coisas vão acontecendo, mas o pior momento, só falando, por favor, traz o anestesista, traz o anestesista, traz o anestesista. E começamos a discutir já a possibilidade da epidural, porque se já tinha passado aí 2 horas de quando ela tinha decidido tomar a morfina, pensa, 2 horas depois de mais sofrimento, de quando ela já não aguentava mais. Tinha aí o risco de retardar tudo e ela só prolongar o sofrimento dela ali, a dor, tudo. Por fim, ela falou, ó, então vamos pra epidural, que ia amenizar muito a dor dela. Ela ainda sentia as contrações, mas sem aquele pico, aquela dor mesmo, e ia continuar com as contrações. Eles provavelmente iam aplicar a ocitocina. E a gente falou, ah, então vamos ver, é isso, eu não aguento mais, vamos fazer isso, vamos torcer para dar certo, torcer para as contrações continuarem naturalmente ali e ela não perder tanto isso e às vezes conseguir ter o parto normal ainda. A gente conversou quais as probabilidades de, fazendo isso, de ir para uma cesárea ou de ainda ter um parto natural, e falaram que não, que tinha chance dela continuar com as contrações mesmo sem estar sentindo a dor por causa dessa anestesia, da epidural. E aí mais aquela demora para chegar ao anestesista, que agora já tinha saído da emergência, enfim. Mas ele chegou, o processo ainda, a gente acha que vai vir, vai aplicar e vai ser tudo rápido, vai resolver, e não é, cara, não é. Então é isso que eu queria falar, assim, tudo tem muito detalhe e muita, não é burocracia, mas o processo é demorado para fazer as coisas. Então, a partir que ela falou, vou aplicar a epidural, o anestesista veio, viu ela, falou assim, ah, tudo bem, então vamos fazer? Vamos. Aí é colocar a chaveira, colocar o negócio na mão para ter o acesso, é fazer o processo ali tudo de limpeza, tirar ela, né, da banheira, levar na maca ali. São injeções que dá ali na coluna atrás, que tem que ser bem certinho, e aí eles têm que estar monitorando tudo ela já entrou para tomar um soro, enfim, entrou numa fase muito mais complexa, enquanto até então tava só eu e ela ali dentro da banheira. A partir disso ela já ficou com o soro na mão,
E meio que você já sentiu que você estava no hospital, aquela sensação assim ruim. E demora, cara, tudo demora muito. E ela sofrendo e vindo contração e ela tendo que ficar sentada ali, meio que curvada para tomar as injeções nas costas. Não é tão doloroso, segundo o que ela falou. É uma aplicação ali de umas anestesias locais, depois vão nas mais fundas ali. Eu posso estar falando alguma coisa diferente do que acontece no Brasil, alguma coisa que eu esteja confundindo, então eu já falei, não precisa vir me crucificar aí nos comentários. É tudo aqui no intuito de ajudar, foi basicamente isso. Só que ela tava demonstrando que tava com muita dor, as contrações estavam pesadas, ela não tava aguentando. E o anestesista tentou agir assim, de uma forma rápida, tentar amenizar bem essa dor dela, que ela só falava, por favor, tira essa dor de mim, eu não tô aguentando. Depois de tudo isso dar certo, tomar lá, sei lá, um tempo longo, mais do que a gente imaginava, ela conseguiu relaxar, ela realmente, a dor dela foi embora, ela ainda sentiu um pouquinho de contração, mas bem mais leve, e aparentemente seria isso. A ideia agora era o quê? Descansar 1, 2 horas, que ela ia dar esse sono nela mesma. Então pensa, tudo com a projeção do parto ser muito mais demorado do que a gente imaginava. Já era, tipo, entre 7 e 8 da noite. Ela tinha começado às 6 da manhã. E aí ela deitou, nessa hora ela relaxou, foi um momento assim dela conseguir respirar e a gente conseguir conversar um pouco, porque até então, cara, era contração, né, tentando a gente fazer respiração com ela e não tinha muita coisa. A gente, nossa, ela se perdeu, e tanto que hoje em dia ela fala que ela não lembra de muitas coisas, porque é um momento assim que você tá acontecendo tanta coisa, né? E a dor ali, ela falou que ela queria comer uma batatinha do McDonald's e um lanche. E aí a gente perguntou lá pro médico, pode comer? Elas, claro, pode, não tem problema, se é a sua vontade, porque a situação dela estava complicada. Foi um momento que a gente respirou e estava torcendo muito para que as contrações dela continuassem. E até que continuaram. Ela não estava sentindo a dor, mas ela estava sentindo a contração no equipamento lá que monitorava, mostrava que ela estava tendo contração e estava monitorando o coração do Tom, né, do nosso filho, chama Tom. Ela ficou, vamos falar, 1 ou às vezes até 2 horas. Dormiu, acordou, comeu, passou aquelas dores, estava tendo um pouco de contração ainda. Começaram a aplicar ocitocina para ajudar essa contração, para ver como é que evoluir, dilatação. O bebê ele tem que ficar mais encaixado, né? Tem a altura dele ali no útero. Era essa a ideia, vamos seguir, vamos tentar, né, continuar. Junto com isso, essas contrações ainda vinham, ela sentia ali uma pressão, não era muito doloroso, mas tinha isso. Junto com isso, uma coisa que eu tão comentei, no trabalho de parto, a mulher ali não consegue entender muito qual que é o tipo de sensação que vem, a pressão. Então, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. A gente tem que estar lá sempre junto. Então, assim, a gente nem preocupa com isso, mas acontece. Então, assim, para todo mundo já estar ciente, esteja preparados, mas assim, na hora, se é uma coisa que fosse um problema para vocês de estar junto, de estar acompanhando, nem esquece, isso aí é tipo de menos. Mas acontece, e ela começou a ter muito que levantar da maca lá e meio que com o soro na mão, tudo, se movimentar até o banheiro, sentar, agachar tudo. E aí a gente começou a perceber que em algumas posições o coração do Tom diminuía muito os batimentos. Isso começou a ficar bem alerta com os médicos. Ela virava de um lado, ele ficava normal. Virava de um outro lado, abaixava, sabe, tinha uma reação estranha. A gente também estava tentando, quando ela se sentiu mais disposta um pouco, a fazer algumas movimentações, assim, a mobilidade do quadril ali, para ver se ajudava a evoluir esse processo. Ela ficar em várias posições e mexer o quadril para um lado, para o outro, mas tudo com muita dificuldade. Como eu falei, ela estava conectada ali no soro, nas coisas, estava muito cansada. Dela ir no banheiro, sentar no vaso, sentia isso, que o coração estava tendo algumas alterações. Ela tenta fazer os movimentos, também tinha. E aí começou a ter uma suspeita de que estava podendo ter algum sofrimento pro bebê, né, pro Tom. E aí eles perguntaram se a gente poderia fazer um exame, que é o seguinte, é uma agulhazinha que vai lá, espeta a cabeça do bebê para pegar uma gotinha de sangue, para avaliar como se fosse tipo assim, o lactato, alguma coisa nesse sentido, para ver o sofrimento dele. Se você vai autorizar isso daí, tem que vir a pessoa que sabe fazer, que é responsável, vir os instrumentos, tal, colocar a mulher na posição que dá. Então assim, mais um processo desgastante pensar, né, que pô, vai enfiar uma agulha ali na cabeça do meu filho, mano, tipo, mas ela falou, olha, se vocês ainda querem o parto natural, é bom a gente verificar isso, porque se ele tiver com sofrimento, a gente vai ter que fazer uma cesárea. E a gente pensava, quanto antes de detectar qualquer coisa, para não ter uma cesárea de emergência, para não sair correndo e desesperado, vamos fazer. Então optamos por fazer, veio o pessoal, teve um pouco de dificuldade, e eu só conseguia perceber que tinha que entrar muito para conseguir chegar nele, ou seja, ele ainda estava longe de sair, tá ligado?
E era o que eu pensava, eu falava, nossa, gente, tá muito... Porque ela não via, mas eu conseguia ver. E aí eu falava, gente, parece que não tá evoluindo. Aí mediram a primeira vez, deu que estava um pouco acima do normal, mas ainda não estava num estado preocupante, né? Então, assim, tudo bem, do jeito que estava ainda, dava para ela tentar ainda no parto natural. Beleza, continuamos tentando fazer ali algumas manobras para ver se evoluía, o coração dele começava a parar. Sempre que fazia uma coisa mais forte assim, o coração dele, eu falei, parar, não é parar, é diminuir os batimentos. Começamos a desconfiar que talvez o cordão tivesse preso, que algum lado estava pegando, então diminuía ali, né, pressionava o cordão e aí diminuía os batimentos dele. Ou ele estava, enfim, travado alguma coisa. E aí qual que era a próxima opção? Trazer um ultrassom para fazer o ultrassom e ver como é que estava o posicionamento dele ali, né? Então traz o ultrassom, tempo passando, contração, desconforto, desespero, a gente sem saber a condição dele. Com o ultrassom não deu para ver muita coisa. A posição que ele estava não estava facilitando, ele já estava baixo assim, mas nem tanto. Enfim, com o ultrassom não deu para ter muita conclusão. Viu que não estava nada muito grave, nada muito estranho assim, que talvez pudesse já ser visto. Isso provavelmente já era 10h30 da noite, tá ligado? Ela lá, guerreira, mano, forte pra caramba, e a gente tentando acompanhar, sendo motivado por ela, por estar querendo, sabe, isso, o melhor pro nosso filho, melhor, né, o parto que ela queria. E, pô, é uma sensação que você fala, como que a mulher é forte desse jeito, cara. Às vezes a gente desiste tudo, e nenhuma hora eu sabia que eu nunca ia desmotivar ela, eu sabia que eu nunca ia falar, eu tinha que me mostrar mais forte do que ela, mas eu já estava exausto, né, tipo, o dia todo nisso, eu imagino como que ela tava. Ela, por sorte, conseguiu dormir um pouquinho e comer, depois que tomou lá a epidural, mas eu tava muito ansioso, não conseguia comer direito, estômago ruim, aquela sensação estranha, eu tava bagaçado, e eu imagino como é que ela tava, cara. E forte ainda, e tentando, não, vamos tentar. Ela aceitou fazer o ultrassom, ela tentou fazer o exame, tudo pensando que ela queria o parto natural, que ia ser melhor pro Tom. E um detalhe que tinha acontecido também, que eu esqueci de falar, é que depois que ela tomou a anestesia, a primeira lá, a epidural, ela começou a sentir uma falta de ar e o coração acelerando muito. E junto com isso, dá uma tremedeira muito forte, que a gente fica muito ansioso. O pessoal fala que é um colateral normal, que é comum, mas ela se sentia, assim, estranha, e a gente devia também muito, tremendo muito, é uma sensação difícil. Mais uma coisa, que às vezes o médico vai falar que é comum, e realmente faz parte, né, provavelmente o pessoal vai saber aí, mas uma coisa que assusta, então já falando, levantando mais isso para vocês estarem cientes. A partir desse negócio do coração dela acelerar um pouco, ela tá sentindo um peso no peito, assim, falta de ar, teve que ficar mais atento com várias outras coisas, e o pessoal, por fim, achou que talvez a dose que ela tomou da epidural foi um pouco a mais, que pode ter desencadeado isso. E a nossa preocupação sempre como é que tá o bebê, né? E nessas horas, eu falando assim, mas, mano, é desesperador. Você não saber como é que tá seu filho, você não saber se ele tá em sofrimento, entender por que o coração dele tá variando tanto. E, nossa, nesse momento ela ainda é muito forte, a gente resolveu pedir as opiniões, chamar outros médicos, e eles tinham conseguido ver a cabecinha dele, né, quando foi fazer o exame lá da agulha, e viu que ela tava meio travando alguma coisa, estava até meio marcada na cabeça, assim. E aí a gente começou a avaliar que talvez agora seria o momento da cesárea para não ter o risco, ela continuar forçando e do nada desenvolver alguma coisa mais grave com o Tom e de tipo assim, ele entrar num sofrimento grave, numa emergência, a gente tem que correr para fazer cesárea. A gente preferiu, por fim, optar pela cesárea. É difícil porque talvez ela tinha o pensamento de não ter conseguido, e muita mulher vai ter isso, eu não consegui o que eu queria. E a gente sempre levantou para ela que ela deu o máximo dela e ela entendeu isso. Foi ótimo dela saber que ela fez tudo que ela podia ter feito pelo Tom. E assim, nossa, eu falar para ela tanto que eu tava orgulhoso. E é emocionante, assim, de ver. Foda-se. E assim, ela conseguiu entender isso, que ela tinha feito o máximo e que a gente podia aceitar a cesárea, aceitar esse risco da cesárea, aceitar tudo. E que era o que dava. Por algum motivo foi dessa forma que aconteceu, é o que dava para fazer. E já era, tipo, 11 horas da noite. E a gente falou, ele já nem vai nascer mais hoje. Uma coisa que começou no dia 6, a gente imaginava que ele fosse nascer dia 24. E passou já, com certeza ele vai nascer no dia 25. Apesar dela falar, vou fazer a cesárea. Não é nada, é muito rápido. Foi organizar tudo, foi confirmar com o anestesista, com o médico que faria. Por sorte, estava tarde, não estava muito movimentado, né? Já era madrugada e as coisas ainda foram rápidas. O anestesista chegou logo, o médico veio, avaliou, teve que avaliar porque ela já tinha uma anestesia, né? A epidural, como é que faria para aplicar a anestesia mais comum, né, desse tipo de parto de cesárea. E aí ela seria levada para uma sala que eles faria toda a preparação ali.
depois me chamariam quando estivesse ali bem próximo de tirar mesmo o bebê, mas muito tempo nervoso. Foi eu e ela para outro lugar, o pessoal adulto, a mãe dela que estava com a gente ficou ali na sala, e aí eu fiquei lá sentado, esperando, sem ver nada, só vendo movimentação, e vai gente, não sei o que. Nervoso, nervoso. Já era tipo 1 da manhã, 1 e tanto, e tinha começado tudo às 6. E eu só pensava, que loucura é essa? Como que a gente está tantas horas aqui? E ainda com uma ansiedade de saber como é que ia acontecer e pensando que a gente ia conhecer nosso filho desde cedo, imaginando que à tarde a gente estava já às vezes até de volta em casa. De repente o pessoal apareceu, me chamou, falou, pode entrar, tal. E aí é totalmente diferente, a gente está numa sala cirúrgica, luz clarona, tem que pôr a roupa especial, já tinha colocado, né? Aquela roupa de hospital, touquinha na cabeça, essas coisas. Por sorte, ela tava com uma cara muito boa, eu perguntei pra ela como é que tinha sido, né, o processo. Ela teve que meio que refazer a anestesia, se tinha sido doloroso, ela falou que tava tudo bem, que foi tranquilo, só que ela tava tremendo muito, muito, muito. Eu segurei ela tudo, ainda consegui colocar uma musiquinha que a gente tinha no celular ali, pertinho para eu e ela escutar, mas a gente tá num momento que a gente queria estar mais tranquilo, os médicos conversando com a gente, tudo, e até que chegou a puta, é muito louco, é muito louco. O momento que realmente ele nasceu, 1h51 da manhã, que aí eles tiraram ele, desceram o lençol, e aí a gente viu ele, eles foram até bem legais, pegaram meu celular para filmar tudo, tirar fotos, então a gente tem o vídeo de tudo isso. E, cara, é a melhor sensação do mundo, mano. Não tem como explicar, cara. Você vê seu filho, eu ter passado essa ansiedade, ela, né, nem se fala, de ficar esse tanto de hora, e vai criando aquele, nossa, será que não vai dar certo? Me passou na cabeça, vezes de, tipo, nossa, a gente viveu tudo isso, será que vai dar algum problema? Enfim, será que, nossa, e a gente tenta mudar de pensamento, mas é comum e a gente tem que manter o pensamento positivo, mas nessa hora, cara, puta, aí eu chorei demais, de ver ele, e é um negócio estranho, porque é uma luz muito forte, o bebê sai, assim, muito assustado, mas ele já chorou, ele saiu pesadão, grande, muito saudável, o pessoal já tinha falado, tá saudável, não sei o quê, mas ainda ele sai roxinho, né, eles vão limpando meio roxo, meio branco, se vocês procurarem o vídeo, vocês vão ver como é que o neném nasce, mas nessa hora você nem repara, eu só vi a carinha dele, ele berrando lá e vendo ele, e aí eles já tiram pra limpar tudo, me chamaram pra ir lá cortar o cordão, que é uma coisa que eu também achava que eu não faria, porque, né, sangue, essas coisas, mas eu só tava emocionadaço e feliz demais de ter essa jornada gigantesca de muitas horas, ter acabado da melhor maneira possível, nosso filho, e aí foi, é muito louco, vale muito a pena, vale tudo, e de eu pegar ele no colo, trazer para ela, pôr do lado dela, e ela conhecer ele de pertinho, depois ela ir colocar ele aqui, né, e ter esse momento com ela. Lógico que a gente imaginava que seria diferente, né, que ela pudesse ficar mais tempo com ele, mas ela tava numa cirurgia, né, então eu tinha que fechar a cirurgia, finalizar tudo, e aí eu saí com ele para fazer as coisas, e aí já pude fazer o skin to skin que eles falam, né, que é assim, a pele com pele, de tirar a camiseta, botar ele também peladinho assim, e, né, cobrir depois, mas enfim, ficar com o filho ali, e eu fiquei um tempão até ela liberar. Ele nasceu pesadão, 3 quilos, 742 gramas, 52 centímetros, e eu que acompanhei tudo isso, até alertando um negócio que no nosso plano de nascimento lá, tudo isso é legal você falar o que você quer fazer, quem que quer cortar o cordão, ter isso conversado, de quem que vai, por exemplo, se precisar acontecer alguma coisa com o bebê e precisar ir para algum lugar, o pai tem que acompanhar e quem vai ficar com a mãe. Todo esse processo tem muitos detalhes, a gente pode até conseguir disponibilizar isso se vocês quiserem ver, deve ter modelo na internet, vocês devem achar, mas todo detalhe é legal vocês conversarem antes, ter essa lista para você conseguir visualizar antes e quando acontecer você saber como agir. Mas foi isso, eu pesei ele, saí com ele, eu lembro direitinho que eu tampei o olho dele assim para a luz ficar muito forte, ele não conseguia abrir o olho, e aí ele abriu o olho e me viu assim e deu um sorrisinho, e eu falei, mano, nossa, eu já vou chorar de novo, mas, mano, é muito louco. E aí eu fui pra, depois voltando lá no assunto, que eu fiquei com ele esperando ela, com ele abraçadinho aqui em mim, e ele quietinho e sem entender, né, nada, pensa a loucura que é, do nada tira você de dentro da barriga, mas esse momento é muito especial. Vocês vão ver, né, todo mundo fala, parece, né, repetitivo, mas nada explica. Depois disso tudo ainda tem algumas coisas a serem feitas, até você ir pro quarto mesmo, até a mãe voltar ali, poder ficar com você. A gente tinha decidido já dar algumas vitaminas lá, uma injeção de, acho que hepatite B, vitamina K, que é tristezinho também, eles dão na perna,
mas já é importante fazer. E tudo que tiver que ser feito ali de exame já é legal fazer, porque já fica livre, tem que ser feito mesmo. E a gente tá ali no processo, no susto, para depois sair para casa e você não preocupar com muito mais coisas. Ainda demorou muito, a gente por fim subiu pro quarto, ele nasceu 1h51, a gente chegou no quarto, era quase 5 horas da manhã. E eu não sei se todo lugar é assim, mas aqui foi muito louco que eles ensinam tudo, sabe? Ensina como embalar ele de bonitinho, né? Que eles fazem aquele... enfim, a toalha, as coisas, o cobertorzinho, para ele fica meio travadinho assim, para não ter muito espasmo de ficar acordando, de poder ficar com a gente. Outra coisa que a gente tinha feito, a Tamiz já tinha coletado colostro, né, que é nos dias anteriores, assim, guardado em seringa para poder levar caso ela não tivesse jeito de amamentar, ou, enfim, se ele precisasse ser amamentado, tivesse algum problema, fosse para alguma, sei lá, incubadora, e a gente pediu para alimentar ele a primeira vez com o colostro dela, mas ela tava dando, então não é o leite ainda, né? A gente, homem, não sabe nada, né, cara? Eu também nunca tinha ouvido falar nisso aí, aprendi tudo agora, e é normal, comum. Mas não é o leite ainda, mas é um pouquinho do leite, é o melhor alimento possível para ele. E a Tamiz estava tendo isso, então antes da gente subir pro quarto, ele conseguiu mamar e ele nasceu sabendo mamar muito bem, cara. Muito louco você ver como que é a natureza, cara. Já nasceu, grudou no peito ali e sabia sugar. Então ele conseguiu mamar um pouco, já a gente ficou muito feliz. As enfermeiras foram lá, ensinaram tudo, sempre vendo se tá tudo bem com ele, fazendo os exames, tudo, com a Tamiz também. Era isso, aí era só nós três e para passar aquelas horas ali, já estava praticamente amanhecendo, então não era praticamente dormir, mas a gente estava exausto, a Tamiz conseguiu dormir um pouquinho, eu fiquei com ele ali e tal, e, cara, nada paga essas primeiras horas, assim, com ele, com o filho, mano, sensacional. E aí nisso você vai aprendendo, cara. Nessa hora eu aprendi como é que troca a fralda, porque ele vai fazendo ali o cocôzinho lá, o primeiro cocô, tem um nome também, agora já esqueci, mas né? É muita coisa, mas a gente vai acostumando. Aprendi como é que embrulhava ele lá para ele ficar quietinho e conseguir dormir. E ele dormiu bem, porque ele estava exausto também pelo todo o trabalho que foi, a gente imagina. Assim como a gente estava, ele também estava. Então ele dormiu muito bem, ele mamou legal, dormiu ali 1, 2 horinhas sem acordar. A gente acordou, quando ele acordou, a gente coloca para mamar de novo. E aí começou outro dia, já começa as visitas de médico para ver se está tudo bem, medicação para Tamize, as coisas que precisa fazer com ele, aí a documentação. Tem ainda uma burocracia, mas nessa hora nossa, é tudo festa, tudo felicidade, tá tudo bom, porque ter seu filho com você já bem é sensação indescritível. Foi basicamente isso, esse relato de parto. Com certeza eu esqueci de alguma coisinha, com certeza vão gerar dúvidas, ou eu posso ter falado uma coisa, me confundi, falei coisa errada aí. Vocês podem me corrigir, vocês podem deixar alguma dúvida nos comentários que eu respondo tudo. Eu quero ajudar, falar alguma coisa que possa acrescentar alguma coisa aí, né, para vocês. E pretendo fazer mais vídeos, conteúdos sobre essa fase nova que a gente está vivendo. Como falei, esse canal falava sobre várias coisas diferentes, mas fica um convite para você, se quiser acompanhar um pouco mais da nossa vida e outras coisas diferentes que a gente fala aqui sobre a Austrália, sobre vida fitness, enfim, convido aí para se inscrever no canal. Deixa o like aí também, que ajuda muito. Manda para quem você possa achar que vai ajudar, com certeza alguma coisinha vai ajudar alguém, então isso é o mais importante. E é isso. Muito obrigado, tamo junto. Valeu!